primeiro falar um pouco rapidamente sobre o plano Pena Justa, o Ministério Público Estadual e o plano Pena Justa, para depois falar sobre o projeto de uso do isopor do Marmitex, até porque eu acho que tem mais lógica, meu humilde pensamento, porque o projeto do isopor, ele vem justamente em complemento a tudo que se pensa de plano Pena Justa e a tudo que se pensa com relação à execução penal, com relação ao sistema prisional. Eu não sei, pode apresentar? Hã? Tá trocando? Tá bom, tá bom. Então, pode colocar o primeiro slide? Como é que funciona? Eu que faço? Então, o plano Pena Justa, todos têm conhecimento no que eu vou tentar discorrer nesses 9 minutos e meio, um pouquinho e rapidamente a respeito do plano, os seus aspectos dentro da lógica da execução penal, dentro da lógica do sistema prisional e também dentro da lógica dos objetivos da coordenação e do grupo de execução penal, que quer queiram, quer não queiram, eu já completei 19 anos trabalhando nessa atividade, com idas e vindas, um período muito longo também na coordenação. E nós não temos como fugir da realidade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, que fala na necessidade de se estabelecer um plano, um regramento para conserto daquilo que se colocou como estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro e também, é lógico, se aplicando ao Espírito Santo. O que eu tentei pensar são as lógicas de intervenção do Ministério Público dentro do plano Pena Justa. Também não é demais lembrar que a execução penal funciona integralmente e sempre com o Ministério Público, órgão essencial às atividades do Poder Judiciário e também órgão integrante do sistema de execução penal, conforme é previsto na nossa Lei de Execução Penal, que foi acolhida, tecnicamente, não é assim que fala, pela Constituição Federal de 88. A ideia é colocar para os colegas os principais pontos do plano, sem fazer qualquer referência a quaisquer deles, apenas citando que, muito embora se faça menção a quase 300 ou quase 400 metas ali pontuadas, na verdade, tudo que está previsto no plano é uma repetição do que nós já temos como obrigação dentro do sistema prisional, dentro do Poder Executivo, dentro do sistema de justiça, com relação às políticas que devem ser desenvolvidas ali fortemente em razão do encarceramento, quer seja na fase processual, com a prisão temporária ou a prisão preventiva, quer seja na fase de execução penal, a partir da condenação, tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto. E essa lógica passa pela observância do que está previsto em lei. E o plano estadual, que foi desenvolvido a partir das câmaras temáticas que os colegas de execução penal participaram, me desculpe se eu esqueci algum nome, doutora Luciana Almada, doutora Carla, as luzes dos refletores dificultam a visão de quem está aqui em cima, não é muito fácil ficar aqui falando e menos ainda olhando para a luz. Doutora Luciana Almada, doutora Itamar, doutora Carla, doutora Juscelia, doutor Cássio, doutora Patrícia Calmon, que não está conosco em razão do falecimento do pai, que levar ela o nosso sentimento, as nossas condolências, que aconteceu no final de semana passada. Pois bem, o plano, eu quero citar principalmente 11 pontos do plano, deixa eu ver se eu consigo passar, aqui. Eu passei tudo de uma vez. De novo. Bem, eu passei tudo de uma vez por completa ignorância com relação à inteligência
A minha inteligência artesanal ou afetiva me dificulta aqui no... Hã? A minha não, ou é artesanal ou é afetiva. Eu listei os 11 principais pontos do plano estadual, pedi para colocar algumas fotografias, não com o intuito de impactar ou causar qualquer mal-estar, apenas refletindo o que temos um pouco do sistema prisional. E depois, fazendo uma conferência dos slides que eu pedi para fazer, eu percebi que faltou um slide. Pois bem, os 11 principais pontos é superlotação. E superlotação a gente tem que dividir em três momentos ou 3 áreas específicas do plano Pena Justa que serão atacados e que nós, Ministério Público, não gostamos muito, principalmente quando nos mostram a placa de 5 minutos. É a questão da superlotação, quando fala da criação da audiência de custódia, do núcleo de audiência de custódias ou da audiência de custódia, que algumas pessoas abominam, mas que é uma realidade e que, no meu ponto de vista, vem para também qualificar a prisão e para evitar a entrada de algumas pessoas no sistema prisional, então, em determinado momento, sendo benéfico para a sociedade, para o próprio indivíduo, para a família do indivíduo, e evitando assim, porque eu nunca fiquei preso, já fui sistema prisional várias vezes, já pedi para trancar a cela várias vezes, mas nunca fiquei preso, nunca tive ordem judicial de prisão, e imagino que 1 minuto preso, 1 hora presa, a atuação do Estado pode causar consequências, e não estou desqualificando ou estou dizendo que a pessoa que foi alcançada pela Polícia Judiciária não precisou de ter uma ação do Estado com relação àquele fato, mas sim com relação à prisão. Então, a audiência de custódia, sim, em determinado momento é muito criticada, ela também é um mecanismo que protege a pessoa, protege a sociedade. E a superlotação passa pela audiência de custódia, que é o momento de revisão da entrada no sistema prisional, vai passar também pela criação da Central de Regulação de Vagas, que é o bicho-papão do sistema prisional que está por vir, que já é um sistema ainda cheio de novidades, cheio de coisas que a gente não tem clareza de como vai acontecer. Começou no estado de Maranhão, no momento que o estado de Maranhão estava, vamos dizer, 0-0. O mesmo número de presos era praticamente o mesmo número de vagas. No entanto, no Espírito Santo, nós temos praticamente 10 mil presos a mais dentro do sistema prisional. Então, se o plano Pena Justa fala em 3 anos para equacionar o problema de superlotação, e não considerando hoje a não existência de novas obras, a inexistência de perspectiva de abertura de mais vagas para os próximos 3 anos, nós chegaremos, no final desses 3 anos, com mais ou menos quase 10 mil presos, de alguma maneira, ou em liberdade provisória, quando se tratar ainda de preso provisório, ou cumprindo alguma medida excepcional em meio aberto, quando ele deveria estar, ou no regime fechado, ou no regime semiaberto. É um dilema que nós teremos que construir alternativas, e o GTEP, junto com os colegas da execução penal, certamente nós nos debruçaremos para, dentro da perspectiva do Ministério Público, alcançarmos alternativas que possam impactar menos ainda a sociedade, impactar também menos ainda o que é importante, o que eu tenho reforçado nas reuniões das câmaras temáticas e também agora do Comitê Estadual, todo o esforço que o Estado do Espírito Santo tem feito para a redução de criminalidade, porque se nós fizermos isso sem avaliarmos seriamente tudo o que está por vir, nós jogaremos por terra todo o esforço de todo o Estado do Espírito Santo, e não apenas do Poder Executivo. Nós temos que incluir sempre o trabalho árduo de todos os colegas, também promotores de justiça, sem nos esquecermos da magistratura, da Defensoria Pública, da advocacia privada. Colocaremos por terra tudo se nós não conseguirmos criar mecanismos adequados de fiscalização dessa novidade que está por vir. Um terceiro ponto dentro da superlotação, deixa eu tentar, é a questão da audiência do próprio monitoramento eletrônico, que a gente também é uma novidade, que a gente tem que construir mecanismos de fiscalização, de acompanhamento,
E por isso que a gente no GETEP tem começado adotado a estratégia de, conhecendo, através da Secretaria de Justiça, informações quanto a descumprimento do monitoramento eletrônico, encaminhado para os colegas promotores responsáveis pela ação penal ou pela execução penal, para conhecimento direto do Ministério Público, porque pode, por alguma razão, o processo está parado, sem movimentação do Poder Judiciário, e a pessoa está em descumprimento do benefício e deve, então, ser revisto aquele benefício. Escreveu que o meu tempo terminou com relação ao plano Pena Justa, mas eu vou continuar, que eu vou engolir um pedacinho da apresentação do projeto do isopor. Outro ponto é o uso excessivo da prisão, que fala, né, com relação à questão que aí vai ser alcançado, como eu disse anteriormente, pelo plano Pena Justa, a questão da arquitetura prisional. Alguns meses atrás, eu até comentei com a nossa colega Bruna, do Centro de Apoio do Meio Ambiente, que há uma preocupação com relação à questão climática, que nós vivemos, todos temos clareza, noção da questão de aquecimento da temperatura global, e é necessário que também nós pensemos como que isso está impactando dentro do sistema prisional. Além dessa questão de arquitetura, dessa questão climática, nós temos que pensar com relação à arquitetura prisional na perspectiva da necessidade de construção, de existência de espaços adequados para atividades educacionais, para atividades laborais, para atividades religiosas, para atividades assistenciais e também para atividades junto com os familiares e também amigos das pessoas que estão presas, porque é uma necessidade na perspectiva do retorno da pessoa ao meio aberto, da recomposição no seu ambiente familiar e no seu ambiente socioeconômico, sociocultural também. A má qualidade dos serviços é um ponto que deve ser enfrentado, porque a qualidade da educação não deve ser melhor do que é oferecida na rede pública, no entanto, não pode ser pior. A qualidade da saúde oferecida dentro do sistema prisional, da mesma forma. A qualidade da alimentação oferecida à pessoa que está cumprindo pena ou que está preso provisoriamente não deve ser pior. A desvalorização dos servidores do sistema prisional, na perspectiva de qualificação, de capacitação, de plano de carreira também, no incentivo à melhor oferta do serviço dentro do sistema prisional. Atenção ao egresso, atenção ao egresso, na perspectiva do que a Lei de Execução Penal prevê, na perspectiva também de ampliação dessa atenção, já que é necessário que logo ao sair do sistema prisional, a pessoa tenha condições mínimas de se restabelecer, como disse, dentro do seu ambiente familiar e dentro do seu ambiente social. Não adianta nós imaginarmos que um dia, ou que um ano, ou que 10 anos de aprisionamento vai resolver aprisionamento, pura e simplesmente, a situação de cada uma dessas pessoas. O enfrentamento ao racismo no ciclo penal também foi inserido dentro do plano Pena Justa, na perspectiva histórica que a professora Edilene até colocou aqui mais cedo, com relação à inteligência artificial e direitos humanos, no que nós temos de históricos, de repetições e repetições nessa questão racial. Fragilidade das políticas penais e afastamento dos servidores do sistema de justiça das estratégias de ressocialização. São temas que também foram inseridos no plano Pena Justa. E, por fim, tortura e maus tratos, que o ambiente prisional, infelizmente, ainda é um ambiente propício à ocorrência desses episódios, quer seja pela própria ação do agente público dentro da unidade, quer seja também por superdimensionamento de informações recebidas através das nossas ouvidorias, em que a pecha ou o nome tortura ou maus tratos, conforme previsto e tipificado nas nossas leis, são superdimensionados e jogados em uma vala comum, como alguns eventos que não chegam a essa repercussão, mas que devem ser acompanhados dentro da perspectiva de melhora do quadro
do sistema prisional. O afastamento dos servidores do sistema de justiça das estratégias de ressocialização é um tema que está sendo atacado, eu acho que eu já falei sobre isso, me perdoem. Desvalorização dos servidores do sistema prisional, que é o que eu queria dizer, que é a questão da qualificação, da capacitação de todos eles. Deixa eu ver se tem mais algum. O plano estadual do Pena Justa, construído de forma colaborativa entre diversos atores, apresenta um conjunto robusto de metas voltados à qualificação da atuação penal no Estado. Já fiz uma lista de mais ou menos 18 itens que citam diretamente o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal nas atividades do Plano Pena Justa diretamente, e começamos uma interlocução, inicialmente com os promotores de execução penal, e tenho a certeza que no decorrer do ano, com a interface com diversos órgãos, centros, outros grupos, núcleos do nosso Ministério Público, nós avançaremos na discussão com relação ao plano. Eu queria aqui aproveitar os 4 minutos e 45 para fazer a apresentação do projeto do isopor. Pode mudar? Deixa eu ver se eu consigo. Eu peço desculpas que hoje de manhã eu até comentei com o colega que estava ao meu lado que o doutor Salvador George, lá do Distrito Federal, acionou o módulo 2, modo 2, lá velocidade 2, na fala dele. Ontem, o doutor Clóvis fez, doutor Hermes, está ao lado do doutor Clóvis, fez isso conosco, pediu, acelerem, porque vocês têm 10 minutos para falar sobre cada projeto. O projeto do isopor é um projeto mais simples. No Estado, são aproximadamente 50 mil marmitex de isopor, utilizados todos os dias para o fornecimento de alimentação aos internos. Todo esse material, ele tem que circular, e ele circula no meio ambiente. Como não há uma degradação natural desse material, em razão da sua composição, ele acaba durando, segundo os estudos, eu acho que até consta de uns slides, mais ou menos 4 anos, 400 anos, a duração desse isopor. E, há algum tempo, a gente até incentivou um projeto semelhante na Penitenciária Regional de Linhares. Logo depois que a doutora Patrícia Calmon, e devo render homenagem a ela também, veio para a execução penal, ela também teve essa preocupação socioambiental, e o ano passado nós começamos, de maneira tímida, usando um liquidificador industrial, a fazer a trituração do isopor. Ainda não tínhamos certeza de como usaríamos, menos ainda como vamos gastar esses 3 minutos que a senhora me apresentou. Como usaríamos esse isopor triturado? Usamos esse liquidificador lá no IRS, e até que ele deu um problema, e não o custo de conserto dele é maior do que o próprio preço, e nós agora viabilizamos a fabricação da máquina que aparece nessa fotografia. Ela é bem parecida com uma máquina de triturar pão para poder fazer farinha de rosca ou para ralar queijo. Foi uma ideia que veio junto com uma pessoa que lida com refrigeração lá em Vila Velha. E essas fotografias são dos vasos com o uso do isopor. O projeto está instalado no IRS, são vasinhos para plantas, vasinhos diversos, e pintados, hoje por 2 internos, lá da penitenciária, como uma perspectiva ambiental, com a perspectiva social, com a perspectiva educacional e também com a perspectiva econômica. Todas elas aparecem no slide, eu peço até desculpas de não conseguir ler todas, em razão das caras e bocas que o doutor Hermes fica fazendo para a gente aqui. Essa fotografia a colega me cedeu, é do sistema prisional do Sergipe, e mostra como se gera resíduo do isopor dentro do sistema prisional. E eu sei que, por enquanto, nós estamos tirando mais ou menos 500 marmitas do sistema prisional todos os dias. Mas eu sei também que, a partir de parcerias consistentes que nós podemos fazer, nós vamos aumentar esse volume. E também dar destinação adequada, porque hoje o nosso projeto se volta para a produção
desses pequenos vasos de plantas, que, por sinal, tem até alguns expostos, eu não consegui ver onde que eles estão. Se alguém tiver interesse em compra, eles estão com umas plantas que o Vanderlei, meu assessor, e preocupado com essas coisas também, plantou, e a aquisição desses vasos servirá para a aquisição de outros insumos para o projeto, porque o isopor a gente consegue lá no próprio sistema, mas a energia nós conseguimos, a mão de obra nós conseguimos. No entanto, o cimento nós precisamos, a cola nós precisamos, a tinta também nós precisamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem as pinturas. E, por final, esse aqui que eu queria... eu perdi o slide. Mas não tem problema, é uma frase que o Vanderlei criou que eu achei muito criativa e que... Opa! Aqui. Na leveza do isopor, carregamos o peso da mudança, cuidar da terra e acolher vidas que renascem com propósito. Por fim, eu queria dizer, a partir da elaboração desse projeto, nós temos buscado parceria com a Universidade Federal e com o Instituto Federal do Espírito Santo, para que a gente possa criar novas formas de utilização desse isopor, inclusive com a fabricação de pequenos abrigos para PETs, que podem ser disponibilizados tanto para as famílias, quanto também para espaços públicos. Eu peço desculpas, doutor Hermes, ter passado os 20 minutos, mas o meu modo velocidade 2 não deu conta de tudo que tinha para apresentar. Muito obrigado. Vou começar com uma provocação. Hoje aqui não é para ficar discorrendo grandes temas, nem para trazer respostas, mas mais para a gente pensar mesmo a respeito do assunto. E eu parto a partir dessa primeira pergunta. Existem causas psicossociais que explicam a violência contra as minorias? E minorias e grupos minoritários, falando de pessoas negras, mulheres, indígenas, toda sorte de grupos minoritários e minorias. Essa constatação importa para o direito penal? O nosso recorte foi a partir da psicanálise e da criminologia. A psicanálise e a criminologia crítica, elas criticam o novo sistema de aplicação da pena a partir da descoberta do inconsciente. Quem maior contribuiu com isso dentro da psicanálise foi Freud. E antes de a gente falar dessa criminologia psicanalítica, a gente vai falar um pouquinho do início, né, que foram as escolas clássicas penalistas que tinham como a política criminal como objetivo, finalidade, tão somente a defesa da sociedade. Trago aqui até uma passagem do Hassamer que diz assim: mas quem vê motivos do crime como condições biológicas e antropológicas do autor tem que ajustar o sistema penal a duas exigências evidentes. Em primeiro lugar, ele precisa considerar o direito penal da culpabilidade, que produz uma reprovação ao autor por sua conta irregular, atávico, um defeito psíquico, corporal, hereditário, não pode causar reprovação a um homem quando conduz ao crime. Em segundo lugar, um direito penal racional, com fundamentos biológicos, o da defesa social, defesa sociale, defensa sociale em face do crime, não há como a gente corrigir e tratar o delinquente, o defeituoso, o estranho, o divergente, é preciso projetar-se perante ele, a sociedade deve se defender dele. Aquela ideia inicial das escolas penalistas, do nós contra eles, identificar o criminoso, tinha até aquela teoria do criminoso nato, do César Lombroso, e aí a gente veio evoluindo nas teorias criminológicas, e uma delas, até chegar à moderna criminologia, a gente tem a criminologia psicanalítica, a partir dela que a gente vai fazer um recorte. A criminologia psicanalítica explica o crime como um ato individual e analisa a psicologia da sociedade punitiva, destacando as razões que levam a sociedade a produzir o crime. E aí, dentro desse recorte da evolução criminológica, a gente parte da teoria psicanalítica da criminalidade e da sociedade punitiva. Nós tivemos, dentro da psicanálise e desse estudo, fora do direito, um recorte do direito com outras áreas, pensadores como Freud, Adler, e o Freud, apesar dele não se dedicar ao estudo da criminalidade, ele estuda a teoria do comportamento humano, ele tem um textozinho que é lá de 1916, chamado Criminosos por um Sentimento de Culpa, e ele percebe nos estudos analíticos dele que, quando ele fazia as análises com os pacientes, ele não dava muita importância assim, para
as condutas desviadas que as pessoas tinham durante a juventude, por exemplo, furto, incêndio, essas questões. Mas depois ele percebeu que, às vezes, a pessoa praticava um crime não porque ela se colocou numa situação diferente, mas que ela queria ser punida de alguma forma. E aí o Freud escreveu o seguinte, que o trabalho analítico trouxe, então, a surpreendente descoberta, isso aqui está dentro desse texto dele, Criminosos por Sentimento de Culpa, de que tais ações eram praticadas principalmente por serem proibidas, por sua execução acarretar para o autor um alívio mental. Este sofria de um opressivo sentimento de culpa, cuja origem não desconhecia, e após praticar uma ação má, essa opressão se atenuava, o seu sentimento de culpa estava, ao menos, ligado a algo. O que o Freud percebeu? Que a culpa antecedia a conduta criminosa e não o crime com a posterior sentimento de culpa. E autores como Theodor Hayek, pensando nesse pensamento analítico, trouxe isso para a criminologia. E aí o Hayek, por exemplo, diz o seguinte, que a pena serve à satisfação da necessidade de um inconsciente de punição, que impele uma ação proibida. A pena satisfaz também a necessidade de punição da sociedade, através da sua inconsciente identificação. Quando a gente pensa nessa ideia do inconsciente como um móvel, um motivador, algo que nos conduz a praticar condutas, e dentro da criminologia, a gente tem que lembrar daquele recorte que o Freud trouxe do inconsciente, do superego, do ego e do id. O id, aquela porção mais totalmente obscura, que traz os nossos sentimentos mais primitivos, o superego, que é aquela noção mais castradora, nossos valores morais, de repressão, e o ego ali no meio tentando equilibrar isso tudo que nós temos dentro de nós, essa dualidade que nós vivemos. E o Alexandre Barata diz o seguinte, que autores como Alexander Staub, assim como o Hayek, aprofundaram essa análise psicológica da função punitiva para realizar uma crítica de fundo de justiça penal, sobre a qual pesa e pesará ainda por muito tempo o sedimento tradicional das fontes efetivas da função punitiva que a análise psicanalítica põe a nu. Eles partem da representação ideal de uma justiça racional que atua sem seus conceitos de expiação, de retribuição, que não serve, como ocorre na realidade, a satisfação dissimulada de agressões de massa para que semelhante resultado seja possível. É necessário não só que os homens alcancem o maior controle sobre o ego, sobre a vida afetiva, mas também que as tendências agressivas da massa encontrem ampla eliminação através de sublimação. O que é isso? Se a gente não conseguir sublimar esses impulsos que nós temos, todo mundo tem o seu inconsciente, todo mundo tem essas forças primitivas dentro de si. Se a gente não conseguir sublimar isso que já existe em todos nós, a gente vai canalizar isso para alguém. Então, a sociedade, tal como nominada de sociedade punitiva, identifica o sujeito e projeta sobre o mesmo a sua agressividade. E aí entra a teoria do bode expiatório. Como eu não consigo sublimar tudo isso que tem dentro de mim, dentro do meu inconsciente, eu vou fazer uma transferência daquilo que me faz mal para o outro, vou projetar isso sobre o outro. Então, o nosso negativo, assim como a chamada sombra, produz como conteúdo consciencial, inibido, através das instâncias do superego, sentimento de culpa inconsciente, que procura ser descarregado. Em todo homem, existe a tendência de transferir essa sombra para uma terceira pessoa, objeto de projeção, ou seja, de transportá-la para o exterior e, com isso, concebê-la como alguma coisa externa que pertence a um terceiro. Em um lugar de voltar-se contra si mesmo, próprio, insulta-se e pune o objeto dessa transferência, o bode expiatório, para o qual é, sobretudo, característico o fato de que se encontra na condição de indefesa. Então, a gente projeta, a sociedade criminógena projeta isso para o terceiro, porque ela não consegue absorver isso dentro dela mesma. As formas de projeção de sombra são particularmente perigosas, porque provém de parte de uma comunidade e se volta sobre as minorias e grupos marginais, em todo caso, sempre aqueles que parecem diferentes na sua maioria. E aí a gente pensa o seguinte, essas minorias, a gente tem uma proteção adequada dos bens jurídicos da minoria? Estou falando da minoria vítima do crime. A disfuncionalidade da proteção penal das minorias esvazia ou não a legitimação de direito penal? A gente tem que fazer essa pergunta quando a gente trabalha na área criminal. O
Klaus Roxin, dentro da teoria da finalista, ele defende a proteção, ele tem um livro chamado A Proteção de Bens Jurídicos como Função do Direito Penal. A gente trouxe um conceito de bem jurídico, então a noção de bem jurídico decorre de valores constitucionais. O que a gente tem como bem jurídico que tem que ser penalmente protegido? Isso é construído através dos valores que a Constituição estabeleceu, dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito. Sua observância, porém, por sua vez, esvazia a legitimação na intervenção penal. Então, se a gente não fizer uma proteção adequada dos bens das minorias, a gente vai ter como resultado esses dados aqui do Atlas da Violência. Eu trouxe um recorte, o Atlas da Violência de 2021, que foi até melhor estruturado, e, independentemente da gente estar num momento de queda da taxa de homicídios, que é o número da violência que a gente mais estima e trabalha hoje em dia dentro da seara criminal, a gente tem outros dados que evidenciam, descortinam uma proteção deficiente do direito das minorias, dos grupos minoritários. Então, jovens são, historicamente, as principais vítimas de crimes de homicídio. Os feminicídios representam 1/3 das mortes violentas contra mulheres no país. Negros são os grupos raciais mais atingidos. 76% das vítimas de homicídio são pessoas negras, pretos e pardos. Foram 7.613 notificações de violência contra pessoas com deficiência naquele ano. A taxa de homicídio em dia subiu de 18 para 19, 9,8%. As notificações registradas de violência contra homossexuais e bissexuais cresceram nesse período 9,8%. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa só tratar a pessoa que pratica o crime? Não, a gente tem que fazer uma reflexão muito mais ampla de nós enquanto sociedade. Por que a gente vive hoje, por exemplo, num momento de polarização? De esquerda, de direita? Por que tem tanto ódio? Por que a gente, enquanto sociedade, projeta tanto rancor, tanta frustração no outro? E a gente está falando da proteção deficiente das minorias. É essa a leitura que a gente está a fazer. Encontra o direito penal uma releitura necessária para reafirmar a sua legitimação ou é por ela esvaziado? Então, colegas, eu trouxe aqui só algumas provocações. Isso não é uma resposta. Vou apresentar, Hermes, para a revista do Ministério Público, um resumo expandido, que tem muito mais bases, e deixo aqui as provocações para a gente pensar um pouquinho. Por que esses grupos militares sofrem tanta violência? Por que os dados são tão grandes? Deixo a provocação para vocês, que os senhores tragam isso dentro do exercício da atribuição funcional. Muito obrigada. Eu queria falar especificamente sobre o selo. Eu queria falar de um conceito muito importante em retórica. Eu olhei aqui para a Marília hoje, minha colega de mestrado, e na retórica existe um conceito que se chama kairos, ou kairos. É um termo cunhado há 4.000 anos antes de Cristo, né? Os místicos chamam o kairos de alinhamento dos planetas na órbita, né? Algo que conflui para que algo aconteça e dê certo. Os religiosos chamam Kairos de tempo de Deus. Quando uma pessoa quer muito alguma coisa, ela não consegue, você chega para ele e fala, calma, vai ser no tempo de Deus. Então, Kairos, no grego, significa confluências. É preciso que você tenha a percepção de que essas confluências precisam estar acontecendo para que você tenha êxito na sua ação. Hoje de manhã, isso acontece no nosso dia trivial, né? Hoje de manhã eu estava levando minhas filhas para a escola, Grazi, e as duas estavam brigando na porta do elevador, e eu chamei a atenção delas, a porta abriu, nós entramos no elevador, e tinha um senhor lá, um vizinho muito querido, e ele falou, nossa, que menina linda, deve amar muito o papai, né? E ela olhou para mim, com aquele olhar assim, e falou, não, a pergunta naquele momento, não era o momento para aquela pergunta ser feita. Então, Kairos é isso, é a percepção que a gente precisa ter de que uma coisa precisa ser feita no momento certo. E nós temos aqui, falando sobre o nosso projeto, o que isso tem a ver com o nosso projeto do selo? Estou sem o... Eu só vou manter na primeira página. Está aqui? Obrigado. Vamos lá, esse é o selo de segurança pública. Nós pensamos nesse projeto, depois de tanto tempo no Ministério Público, a gente pensando o seguinte, olha, para onde a gente vai, esses municípios têm uma dificuldade imensa de criar
esses conselhos, né? O Instituto de Pesquisa Aplicada, ele tem um estudo nacional sobre o mapa da violência dos municípios, e esse estudo mostra que os municípios que não conceberam instrumentos de segurança pública, eles estão sofrendo com a criminalidade. Então, foi pensando nisso e observando que no Espírito Santo vários municípios não possuem qualquer espécie de conselhos. Muitos conselhos foram criados por ações, inclusive, de colegas que tentaram fazer com que ele se movimentasse, mas também nós temos conselhos criados por lei, mas que não estão funcionando. Então, são várias realidades distintas. Uns têm conselho, outros não têm, outros funcionam, outros é meia boca, só para dizer que tem, é só para inglês ver. Então, diante desse contexto, nós elaboramos aqui esse projeto do Centro de Apoio Criminal, fazendo com que houvesse um interesse político. Nós, então, temos viajado no Conecta e temos conversado com prefeitos sobre a necessidade da municipalização da segurança pública para a melhoria da qualidade do cidadão. E eles estão nesse movimento, por conta da campanha do selo, mandando e-mails para o CACR para saber quando que vai começar esse projeto, que eles querem divulgar as suas ações no município. Então, nós preparamos toda essa confluência, para que os senhores agora, no plano de atuação, nos seus projetos de promotoria criminal, aqui eu me refiro somente a criminal. Então, se o colega tem lá um projeto de redução dos índices de criminalidade, é um momento oportuno para que os senhores comecem a criar esse projeto, para que esses conselhos girando, os senhores possam, então, entregar o seu projeto e fazer com que o município possa desenvolver. Então, quando eu falei do Kairos, é porque nós preparamos isso, estamos preparando isso, e esperamos que os senhores possam aproveitar essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho agora, a Marília já levantou uns 5 minutos ali. Como que vai funcionar isso? Já fizemos um termo de cooperação técnica, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Governo, a Sejus também está nisso, e a AMUNES, estamos assinando com o Ministério Público um termo de cooperação técnica, onde eles se dispuseram a auxiliar os municípios na criação desses conselhos. Conselho de Segurança Pública Municipal, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o Escritório Social e os gabinetes de gestão integrada. Nós teremos, então, todo o apoio do governo do Estado para capacitar também esses conselheiros que serão nomeados, Zanetti. Não basta a gente criar, vamos capacitar também esses conselheiros, e eles se dispuseram também a uma questão de intersetorialidade, auxiliar na criação de um projeto. Então, nós vamos pegar o nosso plano de atuação de promotoria, combate aos crimes patrimoniais, por exemplo, e vamos nos unir com essas instituições públicas e estaduais e elaborar um projeto específico de segurança pública. Não temos mais como continuar concebendo segurança pública municipal a partir de uma fórmula única para todos os municípios. Cada município tem a sua realidade, cada município tem a sua peculiaridade. E o objetivo aqui, então, é fazer uma conexão entre os poderes instituídos, porque as organizações criminosas estão se organizando. Então, quando eu chego no município e vejo um delegado fazendo cara feia para o policial militar, isso é que é o fim. Nós vamos nos colocar aqui numa situação muito difícil se a gente não se unir e não unir as forças de Estado com a sociedade, porque os Conselhos de Segurança Pública Municipal têm essa ideia habermasiana de uma democracia participativa. E quando isso acontece, os munícipes se sentem integrados à segurança pública, eles sentem essa sensação de segurança pública, e isso permitirá, só para concluir, Marília já levantou novamente ali mais 2 minutos, que essa selagem vai ser, então, concebida por nós, Ministério Público, de acordo com o avanço do município, criando, capacitando
e, em seguida, criando um projeto que efetivamente traga um resultado de redução dos índices de criminalidade específica sobre aquele projeto que nós desenhamos. Então, o CACR já levantou os índices que cada município tem de criminalidade, nós já temos esses dados, e nós vamos nos reunir, nas próximas semanas eu vou entrar em contato com os senhores, e para falar do projeto, a criação desse projeto, porque em breve será aberto o edital, onde os municípios vão se habilitar na campanha do selo. Bom, eu encerro aqui até mesmo antes do tempo, esperando ter passado a imagem, a mensagem que eu queria passar para os senhores, para dizer o seguinte: é um momento oportuno para que, politicamente, se resolvam essas questões da municipalização da segurança pública e, internamente, a gente aproveite esse momento para desenvolver o nosso plano de atuação de promotoria. Muito obrigado pela atenção de todos.